A palavra de Deus nos diz, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 18, que eu e você devemos crescer na graça e no conhecimento pleno do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer em seu caráter, crescer à semelhança das suas atitudes, das suas decisões, das suas escolhas. Como diz o célebre livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro que nos convida a refletirmos sobre a importância de tomarmos decisões no nosso plano cotidiano que sejam coerentes com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Evangelho, a partir do que Cristo viveu e se tornou modelo para todos nós como cristãos e discípulos dele nesta terra. E como nós temos falado das características de um verdadeiro discípulo de Cristo, nós chegamos nessa mesma carta, segunda carta do apóstolo Pedro, como também na sua primeira epístola ou carta, ele trabalha um ponto muito importante, o sofrimento. Aliás, essa é uma palavra que aparece continuamente na primeira epístola, e é nessa carta que Pedro nos chama para crescermos na graça e no seu conhecimento. E uma das características de um verdadeiro discípulo de Cristo é a maturidade no sofrimento. Dispostos a sofrer, dispostos a andar com Cristo, e que independente das circunstâncias, das situações, ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. São as palavras do apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 10. Ele diz, depois de terdes sofrido por um pouco. Só Deus sabe esse pouco e esse tempo que vamos sofrer. As circunstâncias que nós enfrentamos em meio às lutas, aos vales, aos desertos, às tensões, às dificuldades. Paulo se referiu a isso dizendo que ele enfrentava lutas pelo lado de fora, mas também combates pelo lado de dentro. Nosso grande inimigo não é apenas o diabo, mas um que convive conosco, a nossa carne, o nosso ego alimentado, o nosso eu, o nosso querer prevalecer da nossa vontade, das nossas escolhas, das nossas decisões. Essa natureza corrompida, caída que habita em nosso homem interior, que luta contra a vontade de Deus para o nosso coração. Outro grande inimigo, o pecado, que tenazmente nos assedia, tentando nos jogar e nos derrubar para que vivamos uma vida arrastados pela maré deste mundo. Mas Deus nos convida, como diz Paulo em Colossenses, para pensarmos nas coisas do alto, para buscarmos as coisas que são lá do alto, assim, a fim de que não pautemos a nossa vida nas coisas terrenas, mas naquilo que está nas regiões celestiais, onde Cristo está assentado, onde nós estamos assentados com Ele, reinando e governando e triunfando juntamente com Ele sobre o mundo com os seus ditames, sobre a carne com a sua natureza corrompida e sobre o pecado, que não terá mais domínio sobre vós, porque aquele que está em Cristo agora é nova criação e o pecado não mais terá domínio sobre vós. Aleluia! Prontos para sofrer é o chamado de Deus para esta geração. Pedro nos lembra que tendo Cristo sofrido na carne, ele diz em 1 de Pedro 4, verso 1, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Tendo sofrido na carne. Jesus foi rejeitado pela sua própria família. Seus próprios irmãos o rejeitaram. Sua própria comunidade judaica de fé na mesma religião judaica, nas sinagogas, onde ele frequentemente ali estava, nas reuniões sabáticas, como um bom judeu, ele vai ter seus grandes inimigos e adversários, sua própria nação, seu próprio povo, sua própria família. E ele disse no seu evangelho que a partir de hoje, porque o abraçamos e porque o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, a partir de hoje, os inimigos do homem serão os da sua própria casa.
Não que sejamos inimigos e tenhamos o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos como inimigos, mas é porque agora nós somos filhos da luz e os valores dos filhos da luz são totalmente contrários aos valores dos filhos das trevas. E porque os valores são diferentes, porque as escolhas são diferentes, porque as decisões são diferentes, nós sofremos e precisamos renunciar, precisamos abrir mão. O autor de Hebreus traz uma metáfora muito interessante no capítulo 12, que nós devemos correr tenazmente a carreira que nos está proposta, olhando para o autor da nossa fé, firmemente com os nossos olhos. E ele nos pede que duas coisas façamos. E os dois elementos requeridos é que nós devemos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Então isso fala da natureza carnal, dos nossos apetites da nossa carne, das paixões desenfreadas da nossa carne, que nos levantam e incitam a mim e a você contra os valores do reino de Deus. Mas o outro elemento e o outro aspecto importante, além do pecado que tenazmente nos assedia, é o peso. E esse peso é porque o autor de Hebreus está se referindo àquilo que um atleta daquela época e até hoje nas Olimpíadas e nos esportes de atletismo se faz tão necessário que um atleta use cada vez mais um tênis leve, uma roupa leve e fresca, para que o contrário disso, uma roupa bastante pesada, trazendo acessórios no braço, nos pés, nas mãos, venham a ser peso e obstáculo para que esse atleta tenha êxito na sua corrida. Quantas vezes eu e você temos atrelado em nossa bagagem, em nossa mochila espiritual, pesos que não devemos trazer mais. Elementos que nós carregamos, fardos, pessoas, situações, circunstâncias do passado que já aconteceram, ansiedade por um futuro que nunca chega, nós trazemos em nossa bagagem. Medos, inseguranças, angústias, tentações, situações que nós até não podemos chamar de pecado, mas aquilo que pode ser até lícito para cada um de nós. E o apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu pergunto a você, o que é que tem impedido você e eu de crescermos neste alvo, que é a imagem de Cristo ser formada em nós? O que eu e você realmente e de fato amamos. Aquilo que nós amamos, nós vamos nos parecer com aquele objeto. Esse é o grande objeção do ídolo. Aquele ídolo que nós erigimos e levantamos, nós vamos nos tornar semelhantes a ele. Aquilo que adoramos, nós nos tornamos semelhantes. Para Deus também é verdadeiro. Se o adoramos, se o buscamos, nós vamos nos tornar semelhantes a ele. Vamos refletir aqui na terra o seu caráter, refletir aqui na terra os seus valores, as suas escolhas e as suas decisões. E é por isso que o grande e célebre mandamento da lei de Deus é: toda a lei se resume: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. É nesta hora que nós levantamos as prioridades corretas e nós precisamos buscar avançar na imagem de Cristo, fazendo dessas decisões, escolhas, prioridades da nossa vida, que demonstrarão que de fato Ele é o Senhor e que nós somos seus discípulos. Vejo você em nosso próximo estudo. Muito obrigado pela sua presença e participação. Até breve. Deus abençoe sua vida e sua casa e principalmente o seu coração. Até lá.